Pela graça de Deus, estamos aqui para ministrar uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Amém? Abra comigo, meu amado, minha amada, em Gálatas 5, capítulo 1. Gálatas 5, capítulo 1. Hoje nós vamos falar um tema muito importante. Vamos falar sobre o perigo da manipulação e do legalismo. Tema que eu nunca ouvi ninguém ministrar a respeito. Vi uma palavra parecida, só que com uma ênfase diferente, através do pastor Volteni. Foi sobre o espírito de Jezabel, só que hoje nós vamos entrar e nos aprofundar sobre este tema, legalismo e manipulação. O que é o legalismo, o que é a manipulação? Nós vamos entender também o que é tradição de fé bíblica e o que é tradicionalismo, que é uma praga que se entra dentro da igreja, que na verdade é um filho bastardo do legalismo, que entra para causar confusão, para causar separação, para causar estigmatização de pessoas, pessoas são colocadas de lado, pessoas são usadas como brinquedos, e infelizmente acontece uma série de transtornos dentro da igreja. E aqui Paulo, cheio do Espírito Santo, nos ensina que Jesus nos fez livres. Amém? Jesus te fez livre, querido. Você nasceu de novo, nasceu para Deus, para ser um ser livre, para fazer escolhas em Deus, para ter o poder em Deus, debaixo da direção de Deus, de fazer escolhas sábias, que vão abençoar a sua vida e o seu coração. Mas infelizmente Satanás é um manipulador de carteirinha. Ele vai usar pessoas para tentar gerar um império do medo no seu coração, para gerar toda sorte de feridas na sua alma, para gerar toda sorte de transtornos dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, uma série de conceitos, coisas erradas, às vezes heresias, doutrinas de homens, coisas que são impregnadas dentro da mente e dos corações e que só geram transtornos. Então, a palavra desta noite, querido, é uma palavra de maturidade, é uma palavra de crescimento, não é papinha, é alimento sólido para o seu coração, para a sua mente, para o seu crescimento espiritual. Então, preste atenção e vamos nessa jornada crescer e aprender, à luz da palavra, o perigo da manipulação e do legalismo. Amém? Leia comigo então Gálatas 5, versículo 1. A Bíblia diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Vou repetir só a última parte. Não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Em outras versões diz escravidão. Está lá, ó, a versão que está sendo projetada. O jogo de escravidão. Tudo isso está se falando sobre o legalismo e sobre a manipulação. Pessoas com o coração errado, geralmente influenciados por demônios, ou então por um gênio forte, manhoso, sabe? Usam pessoas para o seu bel prazer, para o seu proveito, de maneira errada, de maneira equivocada, e talvez você esteja metido nessa confusão, talvez você esteja fazendo isso com outras pessoas sem perceber, mas nós cremos que a luz da palavra de Deus vai nos libertar de toda essa confusão. Amém? Vai te fazer alguém sábio, alguém com discernimento, alguém com conhecimento de causa e daquilo que está dentro do coração de Deus e na palavra de Deus acerca disso. Jesus te fez livre. Em outras palavras, Paulo está dizendo: não te meta em escravidão. Não te meta em servidão novamente. Você já não pode ser mais escravo nem de pecado, nem de Satanás e seus demônios, nem do mundo e nem de pessoas. Que é a ênfase que nós vamos ter nesta noite através da palavra. Abra comigo também, meu irmão, minha irmã, em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 16. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 16. Esse é o trecho que Deus me fez brilhar os olhos e o coração inclinar, para que nós pudéssemos estabelecer esta ministração, esta palavra, essa reflexão, esse entendimento do perigo
da manipulação e do legalismo. E vocês vão entender a importância disso à luz da palavra de Deus. A Bíblia diz em Colossenses 2,16: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer. Esse é o destaque dessa noite. Ninguém vos domine a seu bel prazer. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala: ninguém te domine ao seu bel prazer. Se você lembrar dessa frase nesta noite, a partir de hoje, eu já estou satisfeito. Esta é a ênfase da palavra nesta noite. Ninguém te domine ao seu bel prazer. Em outras palavras, Paulo está dizendo: ninguém te use como marionete, como dominador, como seu escravinho. Isso é manipulação. Continuamos. Com pretexto de humildade e de culto aos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, e estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseies? As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Vou destacar esse final: doutrinas dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, em humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Repetindo o final: mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Eu fico pensando, meu irmão, minha irmã, quantas pessoas foram feridas dentro das igrejas, ao longo da história de Jesus, da igreja de Cristo, por causa dessas duas pragas: a manipulação, onde as pessoas são tratadas como ou um negócio, ou como um acessório, como um elemento da qual alguém com a motivação errada se aproveita e manipula, ou por causa desta praga também chamada legalismo. O que é isso? Legalismo, o que é manipulação? Nós vamos entender um pouquinho sobre isso. A manipulação, meu irmão, é controlar diretamente ou indiretamente uma pessoa, para que aquela pessoa atue de uma determinada forma, de acordo com os desejos de um agente manipulador. Presta atenção nesse final: agente manipulador. Você condiciona aquela pessoa, você influencia aquela pessoa para extrair um proveito próprio, para extrair algo da vida dela, para usar, na verdade, aquela pessoa de maneira, com motivação suja, escusa. Às vezes buscando influência, poder, dinheiro, se aproveitando de uma situação, da ingenuidade do outro. Sabe, infelizmente, muitas pessoas são usadas, são feitas como se fossem cabritinhos, como se fosse um gado, levados para lá e para cá, dentro da sua pureza, dentro da sua ingenuidade, dentro da sua simplicidade, são usadas e manipuladas por pessoas em diversos lugares, não só na igreja. Graças a Deus aqui não tem isso, glória a Deus, mas eu quero ensinar vocês sobre isso. Nós somos uma igreja livre, uma igreja liberta, uma igreja bíblica, uma igreja tremenda, só que às vezes não se atinge a nível de igreja, se atinge a nível pessoal, a nível de família, a nível de pessoas, a nível de trabalho. Eu quero que você analise o seu coração e a sua vida, vê se você não tem sido isso que nós lemos aqui, um agente manipulador. O maior agente manipulador que existe nesse mundo é Satanás.
Fala comigo, Satanás é o maior agente manipulador. Meu irmão, Deus não manipula ninguém. Deus nos deu um livre-arbítrio, um poder de escolhermos, de amarmos ou não amarmos, de obedecermos ou desobedecermos, de fazer escolhas sábias ou fazer escolhas burras. Só depende de quem está guiando a nossa vida e a nossa direção. O livre-arbítrio é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Deus nos aconselha, Deus dá os seus mandamentos, Deus dá as suas leis, as escrituras, Deus dá do seu Espírito para nos guiar, para nos orientar, e nos faz seres livres. Foi para isso que Jesus Cristo se manifestou em carne, para desfazer as obras do diabo e nos fazer pessoas livres, amém? Que vivem no Espírito e que vivem debaixo da direção de Deus. O livre-arbítrio é um presente de Deus. Mas Satanás, meu irmão, não está feliz com isso. Ele vai querer te usar, ele vai querer te manipular, ele vai querer às vezes usar você como agente manipulador, ou te colocar debaixo de uma manipulação e de uma agência de manipulação, gerando na tua vida uma série de distúrbios, uma série de confusões mentais, de alma, de coração. Por isso, meu irmão, toma cuidado com muitas pessoas que talvez se encostem em você, que se aproximem de você. Procure orar a Deus, procure buscar uma direção de Deus, procure enxergar além do visual, procure tomar cuidado, porque Satanás envia os seus agentes para destruir a sua fé, a sua alma, e dilacerar e detonar você. Lembre-se que o alvo de Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, irmãos, voltando aqui à manipulação, a manipulação infelizmente se manifesta de diversas maneiras. Às vezes no seio da família, um homem manipulador. É aquela pessoa, por exemplo, um homem manipulador, é aquele cara que é um tirano dentro de casa, as coisas têm que ser do jeito dele, sabe? Não ouve a sua família, não é sensível às necessidades alheias. Ele é uma pessoa engenhosa, é uma pessoa opressora. Dentro do lar, dentro da família, se impera aquele império do terror, do medo. A mulher é oprimida ao ponto de não, às vezes não colocar, nem extrapolar, nem colocar para fora sentimentos, situações. Tudo tem que ser do jeito dele, sabe? É um tirano, é alguém horrível. Cria seus filhos debaixo do medo, do terror. E aí a personalidade dos filhos é afetada, é oprimida. O filho se torna alguém, ou a filha, uma pessoa indefinida, indecisa, cheia de complexos, cheia de traumas. Porque é um manipulador. Porque é alguém que quer, através da sua influência, tirar algo de proveito. Satisfazer o seu ego, os seus desejos, os seus anseios. Sabe, meu irmão, o maior agente manipulador que existe é Satanás. Se você quer imitar o diabo, seja um manipulador. Nós vemos também, às vezes, na figura de uma mulher. Mulher também faz isso. Ai, pastor, também é muito comum, principalmente nos dias de hoje, com essa propagação de um feminismo horrível, desequilibrado, que desonra. Sabe, meus irmãos, nós vemos isso, mulheres manipuladoras. Mulheres engenhosas, mulheres que usam, sabe, de artifícios emocionais, de choro, de pranto, de situações, sabe, de situações, são engenhosas, manipulam os filhos, manipulam o marido, faz do marido como se fosse um cachorrinho, que leva para onde quer, e quando dá uma folga, dá 3 metros de fio. É verdade. Agentes manipuladores. Se não faz do jeito que quer, já ameaça o marido. O marido a mesma coisa, quando é manipulador, se não faz o que quer, corta o dinheiro. Mulher corta outra coisa. Graça e paz, não vou falar, vocês sabem, mulheres. Meu irmão, manipulação é algo diabólico. Usa de artifícios emocionais, sabe, faz um teatro, faz um drama, para conseguir o que quer, para satisfazer o seu ego, para dominar o outro ao seu bel prazer.
Meu irmão, a manipulação está presente nos dias de hoje, infelizmente. Pais que manipulam os seus filhos, sabe, que criam um ideal para os seus filhos, ou um ideal profissional, ou um ideal romântico dentro das relações interpessoais dos seus filhos. Por exemplo, o ideal profissional, eu sou isso, o meu filho vai ter que ser isso. E aí condiciona, faz o império do terror, para que o filho seja aquilo que ele acha que tem que ser. Ou a mãe, a mesma coisa, idealiza uma filha para o seu filho, e aí as moças tentam se aproximar do seu filho, ela vai lá e, de uma forma sorrateira, manipuladora, tenta destruir a relação, às vezes saudável, que o filho tem com alguma moça. Manipulação. Se o diabo não consegue atingir a nível de igreja, ele tenta atingir de uma outra maneira, dentro das famílias, dentro dos lares. Tentando destruir as relações, gerar uma série de distúrbios, anomalias dentro da alma das pessoas. Sabe, meu irmão, a manipulação é algo demoníaco. Nós vemos isso às vezes dentro do namoro, entre dois namorados. Alguém possessivo, alguém que não deixa a outra pessoa se aproximar de ninguém. Com medo, às vezes, de traição, porque veio ferido do passado com alguma situação. É uma pessoa possessiva, a pessoa se oprime, a namorada ou o namorado fica oprimido diante daquela situação. Porque o império do terror é estabelecido, o império do medo, as ameaças de abandono, de deixar, de isso, daquilo. Meu irmão, isso não é de Deus. A manipulação é algo diabólico. E precisa ser banido dentro da igreja. Amém? Deus nos fez seres livres. Hoje nós vemos dentro das famílias, meu irmão, a lei da desonra imperando. A lei da desonra. Mulheres sendo desonradas pelos seus maridos. Mulheres desonrando os seus maridos. Filhos desonrando os seus pais. Tratando com desleixo, com desprezo. A lei da desonra está, sabe, possuindo as famílias nos dias de hoje. E aí o diabo deita e rola, faz o que quer, dilacera, porque um marido desonrado é terrível isso. Uma mulher desonrada fica toda arrebentada. Os pais desonrados que se sacrificaram, que lutaram pelos filhos a vida toda, se sentem desprezados, sentem no filho um ser mal agradecido. Tudo isso por influência de demônios. Influência diabólica. Porque a manipulação é algo diabólico. Fala comigo, a manipulação é algo diabólico. O que Paulo fala aqui para nós é que ninguém vos domine ao seu bel prazer. Quando alguém que quiser manipular, mandar, dominar a sua vida, as suas decisões, as suas emoções, o seu direito de ir e vir, de escolher aqui, para lá e para cá, meu irmão, tome cuidado, que provavelmente essa pessoa está debaixo de influência demoníaca. Precisa ser livre, precisa ser liberta pelo poder de Deus e pela palavra da verdade. Amém? Vocês não sabem como isso está impregnado nos dias de hoje. Dentro dos casamentos, dentro dos relacionamentos, na vida de filhos. Eu já vi filhinha de 5 anos manipulando os pais. Eu já vi isso. Porque os pais não são disciplinadores, sabe, não obedece os princípios da palavra com relação à obediência, sabe, com relação à disciplina, à correção, com relação a se impor diante de uma criança de 5 anos, manipulando o pai e a mãe, fazendo o que quer, fazendo os dois brigar, porque joga um contra o outro, e deitando e rolando, fazendo o que quer. Imagina que ser vai sair disso. Um ser que não tem limites. Uma criança que deita e rola, faz um piseiro, faz uma confusão, faz uma briga, choro, manha quando vai no supermercado. Eu me lembro, a Giovana fez só uma vez isso, no supermercado, tadinha. Foi no supermercado, pediu um negócio, eu não dei. Falei, filha, não, isso aqui eu não dou, eu dou isso aqui, pode ser? Aí fez aquela ruaça, aquele choro, e todo mundo olhando, e só faltava dizer, pai, pelo amor de Deus, dá para essa filha aí, faz o que ela quer. E eu não dei para ela aquilo que ela pediu, só pela manha. Cheguei para ela, peguei pela mãozinha, levei.
para dentro do... Mas fez um escarcéu. Se alterou até diante da situação. Acho que ela tinha uns 4 anos de idade. Minha filha é engenhosa, é complicada, tem um gênio fortíssimo, quer liderar todo mundo, quer comandar todo mundo. É uma generala. Tem que tratar desde pequenininho. Tem que domesticar esse bichinho, senão, quando crescer, meu irmão, vai virar um monstro. E por isso Deus colocou a vida dos pais, para criar no temor do Senhor e nos princípios da palavra de Deus. Peguei, virei para ela e falei: filha, quando chegar em casa, o papai vai te disciplinar, e você nunca mais vai fazer isso na história da sua vida. Foi só uma vez, irmãos. Cheguei em casa, apliquei a disciplina bíblica, orei com ela, chorou, coloquei de castigo também. Foi algo maravilhoso, no sentido de que, na hora foi horrendo, eu não sabia onde enfiar a cara. Pudesse fazer um buraco e me enterrar, eu me enterrava ali. Mas catei, levei no bracinho, botei dentro do carro, ficou esperneando dentro do carro, olhei para ela, quase chorando ali, porque abala as nossas emoções. E a gente vê que é o diabo tentando nos fragilizar através da inocência de uma criança, da engenhosidade. Sabe, meu irmão, uma criança de 4 anos querendo manipular e fazer as suas vontades, estabelecer o seu governo e seu império dentro do lar, dentro da família. E aí peguei, levei, disciplinei, choramos, oramos juntos, dobramos o joelho, pedimos perdão. Falei para ela que o coraçãozinho dela estava sujo, que ela precisava mudar, que ela tinha ferido o coração de Deus e o papai tinha envergonhado, desonrado. Criança, 4 anos, que é isso, né? Mas tem que ensinar o princípio da honra, da desonra. Meu irmão, nunca mais fez isso. Porque a palavra de Deus funciona. Amém, irmãos? A palavra de Deus funciona. Se você não colocar limites para os seus filhos na casa, rapaz, é questão de tempo. Eles vão estar dando tapa na sua cara, vão estar te manipulando, te desonrando. Eu me lembro, meu pai nunca deixou nós desonrar ele, mas nunca. Lembro que uma vez meu pai mandou ir lá na minha avó fazer não sei o que, eu virei para ele, assim, já era adolescente, né? Falei: pai, eu não vou não, estou cansado. Ele falou: o quê, rapaz? Virou para mim, pegou no colarinho, assim, claro que sem violência, sem nada, olhou para mim e falou: eu estou te mandando, vai agora, tu tem meia hora para chegar na tua avó e voltar. Meu irmão, eu estremeci, bambiei. Gente, fui lá correndo, voltei. Limites. Porque senão esse bichinho vai se transformar num monstrinho. Limites. Será que você tem estabelecido limites para os seus filhos? Dentro da sua família? Você tem respeitado os limites dentro dos relacionamentos? Será que você não tem sido um agente manipulador? Ou tem sido um ser manipulado? Que as pessoas te tratam de qualquer maneira como um acessório, como um bichinho, alguém de estimação, uma marionete. Gente, Satanás quer transformar o homem na sua marionete, a mulher também. É o desejo de Satanás. E é uma característica de alguém que fica endemoniado. Uma pessoa que fica endemoniada, ela perde o controle, o poder das decisões, e Satanás faz dela um cavalo, faz o que quiser. Manipula, detona, destrói, acaba com a pessoa. E se ele não consegue fazer isso dentro da igreja, ele tenta fazer dentro das famílias, dentro dos relacionamentos. Às vezes dentro de uma amizade, entre amigos, pode haver manipulação. Aquela pessoa que é possessiva ao ponto de que o outro colega não pode ter outros amigos, porque senão ele chora, ele esperneia, ele ameaça o fim do relacionamento de amizade, porque quer ter exclusividade. É uma pessoa doente. É uma pessoa que está com problema na alma. É um agente manipulador. E meu irmão, está cheio. Está cheio. Por isso a importância dessa palavra. Amém? Outro problema é o legalismo. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Sobre a manipulação. Eu vou ter que separar essa palavra em 2 momentos. Hoje de manhã não deu tempo para terminar também. Ela é bem ampla. Tem muita coisa para falar. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o legalismo, sobre tradição e tradicionalismo. Amém?
Legalismo é aquela pessoa que pega a lei ao pé da letra e transforma as regras mais importantes do que as pessoas. Por exemplo, vamos fingir aqui uma hipótese de que a gente faz um evento na igreja e tem que entregar a ficha de inscrição até às 11 horas. Aí você faz parte ali da organização, tal, do evento. O irmãozinho, coitado, mora lá não sei aonde, lá em Lovat. O ônibus atrasou, chegou, estou debaixo de chuva, molhado. Chegou 11h02 ali. O legalista é aquela pessoa que olha e fala, ô meu irmão, ó, 2 minutos, acabou a inscrição aqui, infelizmente, só no próximo encontro. Por causa de 2 minutos. Ele não se importa com a pessoa. A lei é mais importante que a pessoa. E sabe, irmãos, isso nós vemos infectado dentro da igreja. Pessoas, às vezes, dentro de denominações, dentro de igrejas, que são tratadas de maneira como pessoas de segunda classe, por causa do tamanho do cabelo, por causa da vestimenta. Às vezes, por exemplo, mendigos, pessoas de rua tentam entrar dentro da igreja e por causa do seu odor, às vezes de cachaça, sua vestimenta que não é apropriada, os diáconos, as pessoas pegam e jogam para fora essa pessoa, que às vezes precisa de Jesus. Legalismo. As leis se tornam mais importantes do que as pessoas. É uma pessoa que se preocupa com a aparência. A aparência é mais importante do que o coração. Será que você não tem agido dessa maneira dentro da sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento com pessoas? Sabe, os seus conceitos sempre querem ser os maiores, os melhores, o que eu acho, o que eu penso, sempre está acima dos demais. O legalista é aquele que estabelece o império da lei. Não que a lei seja uma coisa ruim, não, pelo contrário. É uma coisa boa. Imagina a sociedade sem lei nos dias de hoje. Seria algo horrendo, seria um caos total. É necessário as leis governamentais, as leis dentro, por exemplo, estatuto dentro de uma igreja, é necessário a lei. Só que as leis não são mais importantes do que as pessoas. Amém? Fala comigo, as regras não são mais importantes do que as pessoas. Jesus se preocupava com as pessoas, amados. E era isso que chocava os fariseus, os saduceus, os escribas. Que Jesus chegava no meio de um sábado, de um culto ali judaico, ele via um enfermo, estendia a mão e aquele cara era curado. Era abençoado. E aí os fariseus, os saduceus, aqueles homens, cheios de lei, com aparência de piedade, como diz aqui nas escrituras, sabe, tratavam Jesus com desprezo. Jesus estava fazendo algo de bom, num dia de culto, para promover a glória de Deus e o reino de Deus. E chegaram ao ponto de dizer que Jesus estava agindo daquela maneira por influência de Belzebu, o príncipe dos demônios. Para ver que coisa caótica isso, aonde o legalismo pode levar a pessoa, aonde a cegueira pode invadir um coração de uma pessoa. Olha que coisa horrível. Jesus estava fazendo algo de bom. E Jesus fala, o sábado foi feito para o homem, não para Deus. Deus não precisa do sábado. Deus quer que o homem descanse. Deus quer que o homem busque a Deus. E depois no Novo Testamento, meu irmão, não é só no sábado não, é todo dia, é dia do Senhor. Amém? É dia de buscar Deus, é dia de fazer o bem ao próximo. É dia de cuidar de pessoas. Porque as pessoas são mais importantes do que as regras. Então o legalista é aquele crítico religioso. Mas aquele crítico, sabe, excessivo. É aquele que diz que não pode isso, não toque nisso, não coma isso, não faz aquilo. E coloca as leis e as regras acima das pessoas. Eu fico pensando quantos jovens hoje estão no mundo, porque às vezes entraram com a vestimenta equivocada dentro da igreja, de bermuda, às vezes com boné. E os irmãozinhos olharam com desprezo para aquela pessoa. As irmãzinhas olhando para aquela mulher que talvez não estava vestida de maneira mais santa possível. Pelo contrário, veio
veio do jeito que veio do mundo. E hoje estão no mundo arrebentadas porque não encontraram dentro da igreja a comunidade do amor. Que Jesus te aceita da maneira como você está para o reino eterno de Deus. Deus te aceita da maneira como você está, querido. Com seus pecados, com as suas fragilidades, com as suas dificuldades. Jesus te ama. E você é mais importante do que a lei. E Ele tem poder de te transformar em alguém cada dia mais parecido com Jesus. Como diz Max Lucado nos seus livros, um livro lindo dele chamado Simplesmente Como Jesus, ele diz: não há nada que nós possamos fazer para mais e nem para menos que vá mudar, sabe, a dimensão do amor de Deus por nós. Porque Deus já nos amou com todo o seu amor. Amém? Deus te aceita do jeito que você é. Mas é claro que Ele não quer te deixar dessa maneira, diz Max Lucado no seu livro. E a Bíblia diz isso também. Ele quer te fazer alguém mais parecido com Jesus. Amém, irmãos? Será que você está sendo cada dia mais parecido com Jesus? Então, meu irmão, essa praga chamada legalismo, quantas pessoas arrebentadas dentro da igreja? Por causa de cabelo, por causa de vestimento, por causa às vezes de maquiagem, sabe, por causa de coisas banais, coisas secundárias. Estão com a alma, ou já foram para o inferno, ou estão a caminho do inferno. Porque foram desprezadas dentro da igreja. A igreja deve ser uma comunidade de amor. Amém? E quem é crente mais maduro, deve ter a paciência, a longanimidade de respeitar e ter paciência com o imaturo. Isso é longanimidade. Eu estava pregando ontem numa outra igreja, e eu preguei sobre isso, sobre a longanimidade. A longanimidade é a graça de alcançar outra pessoa e ter a paciência de esperar a imaturidade da outra pessoa. Será que nós temos tido graça com as pessoas? Será que não temos desprezado as pessoas dentro da igreja? Porque ela não é tão crente como você é, ou como você acha que você é. Meu irmão, isso é orgulho. Isso é se apegar à sua justiça própria. Mas a tua justiça própria não vale nada. Porque o que vale na vida do crente é a justiça do Senhor Jesus. É Ele que se fez justiça no nosso lugar, na cruz do Calvário. A nossa justiça não vale nada. Por melhorzinho que você seja dentro da igreja, na sua vida cristã, as suas obras não vão te levar para o céu. O que vão levar você para o céu é a sua fé. Amém? Claro que refletida em obras, é óbvio. Mas não são as tuas obras. É a tua fé, o teu coração. Meu irmão, de que maneira você tem olhado para as pessoas? Com apreço ou com desprezo? Cheio de compaixão ou cheio de justiça própria? Cheio de orgulho, cheio de soberba? Você não precisa ficar falando para os outros que você é maduro. As pessoas vão ver a tua maturidade. Só que não disfarça de quem é carnal, de quem ainda não chegou lá. Você não precisa ficar dizendo para os outros que você é espiritual. Mostre a sua espiritualidade através das suas atitudes. E valorize o que você tem aqui dentro. Porque as aparências enganam. É verdade ou não, irmãos? A Bíblia diz que haveriam muitos lobos travestidos de ovelhas dentro das igrejas. Lá fora nem se fala, né? Haveria no meio do trigo o joio, que é um falso trigo, com aparência de trigo. Mas a hora que nasce o fruto, se revela quem é quem. Que fruto você tem dado, meu irmão? Será que você não tem sido legalista, um Caxias, um tirano? Que impor sobre os outros a tua vontade, não a vontade de Deus. Se Deus tem paciência contigo, por que você não tem paciência com o outro? Se Deus foi gracioso com a sua vida e te amou na pior das condições, porque a Bíblia diz isso, que Deus nos amou enviando Cristo Jesus, seu Filho, sendo nós ainda pecadores.
ou seja, na mais vil condição de pecado. Pensa comigo na pior de todas as situações de pecado que você talvez tenha vivido. Nessa condição mais vil, mais horrenda, Deus te amou. E por que às vezes nós não temos sido essa comunidade do amor? Se preocupado com aquele que falta, deixa o irmão para lá. Liga para ele, sentiu falta dele, liga para ele. O legalismo, meu irmão, é como um caldo mortífero. Quem dele se nutre, adoece e morre. Vou repetir, o legalismo é como um caldo mortífero. Quem dele se nutre, adoece e morre. O legalista é aquele que rotula como infiéis, como hereges, todos aqueles que discordam da sua posição. Quer dizer, se o fulaninho não crê igual eu creio, esse cara aí é do diabo. Isso aí é filho do cão. Meu irmão, não é assim. Não é assim que se trata com pessoas. Claro que existem divergências, existem diferentes opiniões com relação às coisas da Bíblia, sim. Existem as coisas primárias que nos unem em Deus e que nos levam à salvação. Existem coisas secundárias na Bíblia, detalhes. Coisas de menor importância, de menor valor, que o legalista toma ao pé da letra e sai matando e destruindo os outros. Chamando de herege e infiel todos aqueles que discordam da sua posição. O legalista é impiedoso. Ele não tem piedade, ele não tem compaixão, ele não tem misericórdia. A misericórdia é uma das maiores características do Senhor. A Bíblia diz que se não fossem as misericórdias do Senhor, e a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, meu irmão. Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia sobre a nossa vida. A cada dia. Deus olha para mim e para você e diz: eu acredito no teu potencial. Eu empreendo as minhas forças, a minha unção, o meu espírito sobre a tua vida. Deus olha para você a cada dia e diz: comigo você pode ser mais que vencedor. Os teus problemas não vão te detonar, não vão te destruir. Você não vai fracassar. Uma das frases que mais me chamou a atenção nesse retiro de pastores foi uma frase que eu ouvi de um pastor, achei tremenda. Ele falou assim: até na dor o crente é vitorioso. Quem recebe essa palavra aqui? Amém, meu irmão? Até na dor o crente é vitorioso. Até na dor. Mas como assim, pastor? A Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação não hão de se comparar com a glória que há de vir. Porque aquilo que nós padecemos nessa terra, as dificuldades, os sofrimentos, produzirá em nós eterno peso de glória. É Deus nos transformando. É Deus gerando Cristo dentro de nós. Em meio à dor, é Deus nos amadurecendo. É Deus gerando em nós fome e sede para buscarmos mais a Ele. Para dependermos mais dEle, para buscarmos a sua direção. Será que você tem feito isso, meu irmão? No momento da dor, você tem buscado mais a Deus? Talvez você esteja vivendo isso, meu irmão, um momento de dor, um momento de dificuldade, um momento de crise. Mas se você estiver em Cristo Jesus, em Cristo você é mais que vencedor. Você é vitorioso mesmo na dor. E eu vi ali naquele congresso pastores machucados. Pastores, nós vimos ali um pastor que há 5 meses atrás havia perdido a sua esposa. Sendo renovado por Deus naquela reunião. Chorando ali aos pés de Jesus e dizendo: eu vou prosseguir. Não vou desistir do meu chamado. Não vou desistir da obra e do projeto que Deus tem na minha vida. Pudemos ali nos abraçar como homens de Deus, um orar pelo outro, contar crises, conflitos, orarmos juntos. As nossas diferenças, tinha 96 denominações diferentes naquele lugar. 400 homens de Deus, de 96 igrejas diferentes. Ali se abraçando no final das ministrações, orando um pelo outro, profetizando, fazendo coisas gloriosas. Isso é igreja.
Isso é igreja, meu irmão. Será que você tem se preocupado com o outro, no momento da dor dele? Será que você tem sido a mão de Deus na terra, quando o outro precisa de ajuda? Precisamos ser o corpo de Cristo. Amém? Você está passando por dificuldade, busque ajuda. Não fique sozinho. A maior estratégia de Satanás é isolar você. Porque ele sabe que você isolado, ele vai te detonar, vai te colocar em crise existencial e vai te acabar contigo. Precisamos uns dos outros. E que a igreja seja uma comunidade, a comunidade do amor, meu irmão. Amém? A comunidade do apreço e não do desprezo. Que as nossas famílias sejam lugar de delícias. Tem um livro de um pastor amigo meu, achei tremendo o nome do livro. Família, um lugar de delícias. Olha que coisa maravilhosa. Família não é para ser uma tragédia na sua existência, na sua vida, não. Família foi feita para ser um pedacinho do céu na terra. E só depende de nós. Da maneira como o marido lida com a mulher, da maneira como a mulher lida com o marido, com os filhos lidam com os pais com os filhos. A família é um lugar de delícias. Será que a sua casa tem sido um lugar de delícias? Será que a sua família tem sido uma comunidade terapêutica do amor? Onde o apoio mútuo, a ajuda, o carinho, a oração, o apreço. Eu li esses tempos uma frase, eu achei tremenda. Escrevi no Facebook, lá no Twitter, nessas coisas aí, que o pastor de jovens faz. Para ganhar o coraçãozinho das suas ovelhas. Gente, achei lindo, achei maravilhoso. Ele fala assim, que o contrário de amor não é o ódio, é a indiferença. Vou repetir. O contrário de amor não é o ódio, é a indiferença. Será que eu e você não temos sido indiferentes com as pessoas? Legalistas, que desprezam, que julgam maldosamente com o seu coração, que ferem implacavelmente com a sua língua e que espalha contenda entre os irmãos por coisas fúteis, por coisas banais. E assim ferimos não só os nossos irmãos, a nós mesmos, porque quando você peca, você fere a sua própria alma. Quando você peca, meu irmão, você dilacera e fere a sua própria alma. E além disso, ainda fere o coração de Deus. Será que nós temos sido isso? Igreja do amor, comunidade terapêutica, onde o apreço é muito maior. O amor é a coisa mais importante, é a maior força do universo. Será que temos agido dessa maneira? Fiquei tão feliz de receber um recadinho pela internet da minha filha. Minha filha é toda espertalhona, né? Mandou um recadinho para mim no Twitter. Oi, papai, estou com saudade de você. Volta logo. Pegou lá o tecladinho da minha cunhada. Como é gostoso isso. Quando é que foi a última vez que você deu uma flor para sua esposa? Quando é que foi a última vez que você deixou um recadinho para aquela pessoa que é importante para o seu coração? Quando é que foi a última vez que você presenteou alguém que é importante para você, querido? Quando é que foi a última vez que você deu um abraço, olhou nos olhos daquela pessoa que é importante para você, e você disse, eu te amo, dentro da alma dela, olhando nos olhos? Vou repetir, o contrário de amor não é o ódio, é a indiferença, é a apatia, é a frieza. Meu irmão, vamos vencer a manipulação e o legalismo. Amém? Vou parar por aqui, tem muita coisa ainda para falar. Espero ter sido bênção para o seu coração e para a sua vida. Fica de pé, meu irmão. Coloca a mão no seu coração. Eu gostaria de orar por você agora. Eu queria primeiro deixar um tempinho para você orar e falar com Deus. Fala com Deus agora. Não olhe para o lado. Esqueça lá fora. Esqueça problemas.
Que essa palavra fale contigo, não é para o outro. Essa palavra é para você, é para mim, é para nós como igreja. Será que não temos sido manipuladores? Será que não temos sido homens e mulheres legalistas? Onde as regras, a lei, o perfeccionismo é mais importante do que as pessoas. Onde às vezes as coisas são mais importantes do que as pessoas. E assim temos ferido, machucado, desprezado, temos sido indiferentes. Não temos sido aquilo que Deus espera de nós. Fala com Deus agora, meu irmão. Pede perdão para Jesus. Deixa Deus falar com você. Fala para Ele: Senhor, eu não quero ser um agente manipulador. Não quero ser um tirano. Não quero desprezar os outros ou tratar com indiferença. Eu quero ter a maior marca que um cristão pode ter. A marca do amor. Que os nossos lares, que as nossas famílias possam ser um lugar de delícias, um pedacinho do céu na terra, a começar por você. Deus pode começar isso através de você, meu irmão. Vamos orar agora. Senhor, aqui está a tua igreja. Senhor, aqui está o teu povo. Senhor, da mesma maneira que o Senhor falou, meu coração, fala com a tua igreja, usa o teu servo debaixo da sua misericórdia. Pai, ministra essa palavra aos nossos corações, aos nossos espíritos. Muda o que tiver que mudar lá dentro. E quem precisa mudar sou eu, é os meus irmãos, somos nós. Não podemos mudar os outros, mas o Senhor pode nos mudar. Por isso nós abrimos o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, e falamos: Espírito Santo, vem mudar. Venha chacoalhar as nossas estruturas. Venha chacoalhar o nosso coração. Tira todo o ódio, todo o rancor, toda a mágoa, todo desprezo, toda, auto-rejeição ou rejeição por outras pessoas. Senhor, tira essa semente demoníaca do legalismo. Tira essa semente horrenda e diabólica que é a manipulação. Queremos ser agentes de cura. Queremos ser agentes da graça de Deus, do afeto, do amor, do carinho. Que a tua igreja seja a comunidade do amor. Seja uma comunidade terapeuta de pessoas que vieram arrebentadas do mundo, mas que aqui nesse lugar encontraram um hospital de Deus. Cura nossa alma, cura o nosso coração. E nos faz, ó Deus, agentes de cura, agentes do amor, agentes da tua graça. Em o nome de Jesus, é o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão. Dê um abraço na pessoa preciosa que está do seu lado, em pelo menos 3 pessoas. E que Deus te abençoe no nome de Jesus. Uma semana abençoada, amém, irmãos? Uma semana de vitória, uma semana de bênção.